Olá, eu sou Marivaldo, eu trabalho na equipe de consultório na rua, minha formação é assistente social. Hoje eu estou no apoio à equipe de consultório na rua, mas enquanto trabalho com população em situação de rua, estamos fazendo 15 anos. Fizemos 15 anos agora no dia 4 de setembro. Nosso trabalho começa, essa vivência com população de rua começa em 2004, mas eu, enquanto pessoa, Marivaldo, venho da situação de rua. Trabalhei como agente de saúde no projeto Agente na Rua, isso em 2004, e por que para mim é tão importante falar, né, desse projeto Agente na Rua, do consultório na rua. Eu, enquanto baiano que vim para São Paulo, morei em situação de rua de 1999 até 2004, né, e em virtude do uso de substância vim parar nessa vulnerabilidade extrema. Em 2004, com o advento onde 7 pessoas que viviam em situação de rua na Praça da Sé foram assassinadas, bateu aquele medo de permanecer na rua, e aí a gente começa a buscar equipamento social, busca por colocação no mercado de trabalho, e se tem uma negativa, né? Quem está em situação de rua, que busca emprego, dependendo do endereço, ele pode ser um critério que te elimine no mercado de trabalho. E aí, quando o advento das 7 pessoas que foram assassinadas na Praça da Sé, a prefeitura lançou um projeto onde era contratar pessoas que vieram da situação de rua para ser agente de saúde, para ir em busca daqueles que não conseguiam chegar na unidade básica de saúde. E eu fui um dos contemplados com a vaga para agente de saúde. Bem, então em 2004 eu entro como agente de saúde, com ensino fundamental completo só, começo a estudar, elimino o ensino médio, trabalho como agente de saúde durante 4 anos. Na sequência, há um processo seletivo interno e eu passo a trabalhar como atendente administrativo. Em 2007, começa a bater aquele interesse de se incomodar com a discriminação, com o preconceito, com a forma com que o agente de saúde era recebido nas unidades básicas de saúde, e principalmente quando ele levava alguém ainda que estava vivendo na rua para ser atendido. Bem, frente a isso, eu fui em busca de conhecimento e decidi ir para a faculdade. Fui buscar um conhecimento teórico porque o prático não estava sendo suficiente. E aí eu entro na Faculdade de Ciências Políticas, onde eu fiz por 2 anos Ciência Política na Escola de Sociologia e Política. No entanto, só fiquei 2 anos. Eu fui entendendo que fazer Ciências Políticas ia me levar muito para o campo teórico. E eu queria uma coisa prática, eu queria uma atuação prática, diária na minha atuação, e fui fazer serviço social em 2009. Me formei em julho de 2012, e em agosto eu já estava atuando como assistente social na equipe de consultório na rua. E aí que foi um grande susto para os colegas e algumas pessoas que achavam que após a minha formação eu não continuaria trabalhando como assistente social. Frente às vulnerabilidades que eu havia passado quando estava em situação de rua. Frente à forma com que alguns colegas, assistentes sociais, na época que eu estava na situação de vulnerabilidade, isso de 99 até 2004, tratava as pessoas que estavam em situação de rua, eu sabia por que queria e que profissional eu queria ser enquanto assistente social. Eu sabia que eu não queria ser assistente social para chamar a pessoa por número, eu sabia que queria ser assistente social que não ia oferecer só cesta básica e vale transporte para pessoas, eu sabia que eu queria ser um assistente social fomentador de políticas públicas que pudesse mudar a realidade individual e coletiva da cidade. Por isso, quando me formo em julho e começo a atuar como assistente social em agosto de 2004 aqui na região da Moca, você começa a dar um disparador diferenciado. Você começa a problematizar, você começa a fomentar políticas públicas, você começa a envolver a população que ainda está em situação de rua a participar de fórum, de seminário de políticas públicas, de álcool e outras drogas, na Conferência Municipal de Assistência Social, na Conferência Municipal de Saúde, e a partir daí você levar e construir políticas públicas que possam mudar a vida daquela população. Eu passei a entender que os atores das suas vidas tinham que ser a população. Não tinha que ser Marivaldo como assistente social de reivindicar alguns direitos, que eu conseguiria, através da formação que eu tive, através do conhecimento acadêmico que eu tive, fomentar, instrumentalizar essas pessoas para que ela pudesse ocupar os seus espaços de forma digna, que não precisava ser no grito, né? Quando a gente começa a fomentar essa situação junto à população, há um susto nas unidades porque as pessoas não chegam mais gritando, exigindo direito. Elas começam a usar a lei, ela começa a dizer, olha, a lei 7053 de 2009 me dá direito ao acesso, independente que eu esteja com cartão SUS ou não. A lei 7053 me dá o direito ao acesso, independente que eu esteja em residência ou não.
A Lei 8080 do SUS, ela é para todos, e isso precisa ser fomentado. E nossa maior dificuldade hoje, né, vem sendo ainda, alguns colegas nossos, mesmo assistente social, entender que não somos só assistente social para prestar assistencialismo, que só nós somos fomentadores de políticas públicas, nós estamos no espaço multidisciplinar que temos que levar nossa ideia a partir do ponto de vista do conhecimento, e aí é difícil às vezes você lidar com o médico, com o enfermeiro, com o psicólogo, mas à medida que você leva o teu conhecimento, mostrando que quem está em situação de rua não está doente só do ponto de vista biológico, que existe uma doença social, existe uma exclusão social que pode levar ao adoecimento, existe uma ausência da família que pode levar ao adoecimento. Você conseguir levar e construir com a pessoa que está tentando o benefício de prestação continuada pela negação do acesso, porque sua carga dentária está comprometida, e quando o assistente social consegue identificar isso, fomentar o direito dele ter aquele tratamento dentário e ele dizer que não precisa mais de benefício e quer sim buscar o trabalho, porque agora o que afastava ele do mercado de trabalho está resolvido, isso nos dá prazer e é saber de garantias de direito, né? Hoje em São Paulo, as equipes de consultório na rua, todas são modalidade 3, e elas são compostas por médico, enfermeiro, um assistente social, psicólogo, 2 auxiliares de enfermagem, de 5 a 6 agentes de saúde ou até 8, dependendo do território, e um motorista que está à disposição da equipe, né? A área de atuação das equipes de consultório na rua em São Paulo hoje são 19, e estão 9 equipes alocadas na região do centro, 2 na Sé, 2 na República, em frente à Prefeitura de São Paulo, 1 no Santa Cecília, 2 na Barra Funda, 1 na Bela Vista e outra no Bom Retiro. Nós temos 2 equipes na Zona Norte, uma equipe que está no Parque da Lapa, uma que está no Magaldi, na região da Faria Lima, uma em São Mateus, na região extrema, onde se dizia que não existia população em situação de rua, e lá você encontra crianças e adolescentes fazendo uso de substância com uso de abuso sexual. A equipe está no Parque São Rafael, divisa com Diadema, Santo André e Mauá, passa embaixo do Rodoanel. É o local que nós temos mais crianças e adolescentes hoje, e uma equipe no Jardim Aeroporto. Mas posso dizer para vocês que a visibilidade, a maior cobrança a respeito da população e do nosso trabalho é na região central, em virtude da especulação mobiliária, por saber que São Paulo é o centro histórico, onde está o fórum, onde está a prefeitura, onde está a Secretaria de Direitos Humanos, onde está o jornalista, onde tudo, né? E quando se pensa nessa população, não é no ponto de vista de resolver a situação dela do ponto de vista da saúde, do ponto de vista social, do ponto de vista do trabalho, é do ponto de vista de que a população de rua é feia para estar naquele lugar. E nós, assistente social, temos o papel fundamental de estar nos espaços de articulação e construção política e dizer, tudo bem que a população não pode permanecer na rua, mas temos que buscar estratégia para que a população permaneça naquele local de forma organizada, pensar moradia para essa população, não dá para pensar em mandar todas para Guaianazes ou para o extremo da Zona Sul, até porque a Zona Sul e Guaianazes também têm as suas vulnerabilidades. Então, o papel do consultório na rua hoje é, enquanto assistente social, encontrar essa vulnerabilidade, identificar quem precisa de acesso à saúde, quem precisa de acesso à educação, quem precisa de inclusão no mercado de trabalho, como nós, assistente social, vamos trabalhar com crianças e adolescentes na rua, o que iremos fazer com a população em situação de rua que envelhece hoje e está lá. Na região do Parque Dom Pedro, nós temos uma população que está na 3ª geração na rua. Segundo os últimos dados do censo, existe na cidade de São Paulo 15.905 pessoas em situação de rua. Atualmente, no momento dessa entrevista, tem algumas pessoas, 200 pessoas que estão realizando, acho que um dos melhores censos para identificar qual é o número de pessoas que estão em situação de rua hoje em São Paulo. As equipes de consultório, se fosse atender pelo censo, era para ter 16 equipes, e o município de São Paulo banca 3 equipes de forma independente, porque cada equipe de consultório na rua ela pode acompanhar de 100 a 1.000 pessoas de acordo com a vulnerabilidade do local. Falo mais. As nossas maiores vulnerabilidades na rua hoje, no que se refere ao atendimento à nossa população, são pessoas acometidas de tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, que hoje o pessoal chama ISTs,
pessoas acometidas por diabetes, hipertensão. A saúde mental das pessoas estão comprometida porque as pessoas estão adoecendo na rua. Nós temos os dispositivos de saúde que podem encaminhar, mas a gente sabe como está e o que é possível fazer para melhorar, mas é uma construção coletiva. Se nos conformarmos que essa situação não vai mudar, aí a gente pendura a nossa chuteira, como dizem, né? E para. Mas se a gente acreditar que a curto, médio e longo prazo a tua reivindicação de hoje pode ser atendida daqui a 2 anos, vale a pena você vir trabalhar com um consultório na rua, vale a pena você trabalhar com equipe de abordagem nessa vulnerabilidade, vale a pena você pensar em como ser assistente social em Guaianazes, para lidar com as vulnerabilidades daquela família que está lá, para que ela não chegue ao centro de São Paulo. Vale a pena ser assistente social para trabalhar nessa coletividade. Eu espero que tenha contribuído, que tenha ficado a contento. Nós nos colocamos à disposição. O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto trabalha em parceria com a Prefeitura do município de São Paulo, principalmente no que se refere à Secretaria Municipal de Saúde. Deixo o convite a todos vocês que queiram conhecer o consultório na rua, acompanhar o trabalho das equipes de consultório, de uma das 19 equipes de consultório. Fica o convite e agradeço muito pela oportunidade de falar um pouco do trabalho. Obrigado.